Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com a Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos e nós desenvolvemos um raciocínio clínico para termos os melhores resultados, tratando a raiz do problema, que são as questões emocionais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico fantástico a respeito de artrose de coluna, artrose de joelho, paciente com muitas dores. Então, vamos falar a respeito desse tema. Tá? Vou fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura. Artrose de coluna e joelho. Perfeito. Opa. Joelho. Isso. Fixado aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Acupuntura. Lembrando que teremos uma mentoria no sábado, vai ser uma mentoria aberta. Lá eu quero ensinar o passo a passo que eu sigo nos meus atendimentos, né? Avaliação, diagnóstico energético, diagnóstico emocional e como selecionar os melhores pontos de acupuntura. Então faremos uma discussão de casos clínicos também mais profunda, selecionando os melhores pontos de acupuntura para que você possa ter segurança, tá? Quem aí tem dificuldade de saber qual ponto utilizar no seu paciente? Ah, professor, eu até sei avaliar, eu sei fazer o diagnóstico, sei traçar tudo ali no paciente, mas quando chega na hora de selecionar os melhores pontos eu fico perdido. Então é tudo isso que eu vou te ensinar na mentoria que vai acontecer sábado agora, dia 7/12, das 9 horas da manhã até mais ou menos umas 11, 11h30. Vai ser mais ou menos 2 horas e meia de aula, na qual eu vou trazer todo esse conteúdo aí para nós batermos um papo, tá? Então vai ser incrível. Conto com todos vocês, o link está na minha bio, ela é gratuita, tá? Você só precisa assistir conosco lá e também aprender como que eu trago o meu raciocínio clínico para fazer o levantamento de todos os pontos de acupuntura, perfeito? Então aguardo vocês no sábado, às 9 horas da manhã, vai ser incrível, tá? E para fazer a inscrição, o link está na minha bio. Tá? O link está na minha bio. Nosso paciente de hoje é um paciente homem, 79 anos de idade, com artrose. Artrose na coluna e artrose no joelho. Oh, que legal! Vamos falar um pouquinho da artrose? A artrose é um desequilíbrio de quais elementos? Ou de qual elemento, né? O que vocês acham? Artrose é de qual elemento? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma satisfação enorme ter cada um de vocês. Lembrando que sábado teremos a mentoria Acupunturista Fora da Curva. É online e gratuito, basta fazer a inscrição no meu Instagram. Será às 9 horas da manhã. Mas esse programa que vai ser umas 2 horas de aula. Show? Então, artrose. Artrose é um desgaste. Desgaste é uma alteração de forma. Olha só que interessante. Desgaste é uma alteração de forma. Esse desgaste acontece aonde? Na cartilagem de uma articulação. Então, atinge a região articular, que é do elemento água. Tá? Que é do elemento água. Então, artrose é um desgaste, alteração de forma de uma articulação que é do elemento água. Essa artrose, ela geralmente atinge uma articulação específica. Aqui foi a coluna e o joelho. A coluna e o joelho também é do elemento água. Então, nós temos uma alteração de forma, um desequilíbrio da terra, da cartilagem, que está atingindo as articulações da coluna e do joelho. Perfeito? Mas essa artrose também pode gerar um processo inflamatório, que gera dor. Então, nós temos uma alteração da terra, da água e do fogo. Perfeito? Então, só para a gente ir entendendo a tríade de desequilíbrios da fisiologia energética através de todo o processo, né, da artrose desse paciente. Então, tá aqui. Show? Então, o paciente chegou com muitas dores, dores em geral, dor na coluna, dor no joelho, por conta dessas artroses, tá? A dor na coluna dele, pela artrose, geralmente acontece pela manhã. Olha só que interessante. Pela manhã, ele sente muito mais dor. Por quê? Porque à noite ele passa um período mais imóvel, né? Um período onde ele não
tem uma mobilidade, né? Então as articulações ficam mais paradas, e também à noite é uma hora, né? É um período de energia mais in. Então por isso que patologias de frio, como é a artrose, elas pioram no frio, tá? Então por isso que ele sente mais ao acordar, tá? E com o passar do tempo vai movimentando, vai aquecendo, né? Isso acaba melhorando um pouco o padrão de dor. Prefere alimentos quentes, então praticamente tem frio no estômago. Tá? Água natural, então tem frio também nos rins e na bexiga. Prefere o calor, então praticamente tem frio geral. Olha só o que nós conseguimos levantar, né, dessas preferências, sabendo então qual é a preferência do nosso paciente, sabendo como é energeticamente ele interno. É um paciente que prefere o sabor doce, né? E emocionalmente tem muita insatisfação, tristeza e raiva. Olha só que interessante. Emoções: madeira e metal. Processos de desequilíbrio da fisiologia energética: fogo, terra e água. Tá? Só para a gente ir balizando aqui o nosso entendimento. O sono é muito ruim. Sono muito ruim porque, até mesmo por causa da dor, né, isso interfere muito no sono. Só que o sono faz parte de um processo de limpeza energética e emocional. Então, pela dor, ele tem uma piora no sono. Se ele tem uma piora no sono, ele tem uma piora no quadro emocional. Olha só que interessante. E aí a emoção piora a fisiologia energética, que piora a dor física. E a dor piora o sono, que piora a limpeza energética e emocional, que piora as emoções, que piora a fisiologia, que piora a dor. Entende o ciclo vicioso? Então é bom sempre a gente fazer esse paralelo aqui com as emoções e com dor. Tá? Então isso baliza muito o nosso entendimento. Tanto é que as dores crônicas estão diretamente ligadas a fatores emocionais. Tá? Não só as dores crônicas, mas as dores crônicas têm um maior índice de interação emocional. Paciente com hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva. Olha o elemento fogo também alterando a fisiologia energética, até mesmo porque tem uma alteração do fogo pelo processo inflamatório. Tá? Tem insuficiência renal. Insuficiência renal. Olha a água comprometida aqui também. Diabetes, e prefere o doce. Tá? Diabetes, alteração da terra. E artrose no joelho e na coluna. Esse é o nosso caso clínico de hoje. Interessante? O que vocês acharam de interessante? O que vocês acharam de interessante nesse caso clínico? O paciente que chegou pela dor. Uma dor crônica. Uma dor não fácil de tratar, mas que ele chegou por isso, e nós precisamos melhorar esse quadro de dor desse paciente. Como vocês acham que nós podemos ajudar esse paciente? Vai gerando o raciocínio clínico aí, tá? Eu quero que vocês comecem a ter essa maturidade de pensar o raciocínio clínico. Tá? Quais pontos você já pensaria em usar para esse paciente nesse caso? Tá? Hoje nós vamos fazer isso e eu quero aprofundar isso na mentoria Acupunturista Fora da Curva, que vai ser sábado agora às 9 horas da manhã. É online e gratuito, basta fazer a inscrição no meu link da bio. Tá? Então vamos lá. Essa é a foto da língua. Vamos fazer o diagnóstico para a gente entender melhor esse passo a passo. Primeiro fator que nós vamos avaliar aqui nessa língua é a saburra. Tem saburra? Sim ou não? Está presente ou ausente? A saburra está presente ou ausente? Se ela está presente, ela é branca ou amarelada? Saburra, presente ou ausente? Se ela estiver presente, ela é branca ou amarelada? Como vocês avaliam a saburra nesse caso clínico? Ausente, né? Sem a presença de saburra. Perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar é a coloração da língua. Essa língua é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? O que vocês acham?
Aparentemente, a iluminação da foto não está tão boa, né? Então, onde pega ali sombra, aparenta estar mais vermelha. Onde pega a faixa de luz, aparenta estar mais pálida. Tá? Então, é uma língua que tem características, sim, de vermelhidão e palidez. Vermelha e pálida, em alguns lugares mais pálida, em alguns lugares mais vermelhos. Tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar é com relação às alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? O que tem de alteração de forma nessa língua? Tem fissuras? Tem edema? Tem marcas de dentições? O que tem de alteração de forma nessa língua que nós podemos colocar? Fissuras? Edema? Denteado? O que chama atenção aí? Fissuras, né? Fissuras no triplo aquecedor médio. Edemaciada, né? Volumosa. Algumas marcas de dentições também. Perfeito. Edema. E denteada. E o último fator que nós vamos avaliar, né? O último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. Essa é uma língua úmida ou uma língua seca? Tá? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos nela ou ela apresenta mais secura? Uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Sem brilho, né? Mais seca, né? Perfeito. Perfeito. Opa. Ótimo. Então vamos lá. Vamos traduzir isso aqui para os achados. Traduzir os achados para os padrões de desequilíbrios energéticos. Vamos lá? Se não tem sabor, essa língua tem uma deficiência de ti do estômago. O estômago não está conseguindo maturar, transformar, transportar os alimentos, então ela fica com a característica sem sabor. Tá? Vermelha nos mostra um calor interno. Palidez, deficiência de sangue. Fissuras, deficiência de ti do aço. Edemaciada, denteada, estagnação de ti do baço. Como está denteada também, ela tem do fígado e da vesícula biliar. E se ela está seca, ela tem calor, que resseca os líquidos orgânicos. Perfeito, perfeito, tá? Então, olha só. Esse raciocínio clínico que eu quero que vocês desenvolvam nos pacientes de vocês, tá? Anamnese, diagnóstico energético, trazer isso para a fisiologia energética e selecionar os melhores pontos de acupuntura. Então vamos lá. O paciente tem deficiência de ti do estômago, com muito calor, deficiência de sangue, que justifica a baixa qualidade do sono, deficiência de yin do baço, com muita estagnação de ti, gerando estagnação do fígado e da vesícula biliar também. Tá? Show? Perfeito. Olha só que interessante. Agora nós já temos a fisiologia, agora nós vamos fazer o raciocínio clínico para isso. Então, olha só. O paciente chega com uma artrose de coluna e joelho. Perfeito. Artrose de coluna e joelho. A artrose, então, é um desequilíbrio da terra que gera alteração de forma. Onde? Na água, porque pega a articulação da coluna e do joelho. Certo? Articulação da coluna e do joelho.
e também do fogo, que gera um processo inflamatório. Nesse caso clínico aqui. Show? Isso aqui é o padrão de desequilíbrio energético da fisiologia energética, da patologia. Tá? A patologia está desequilibrada por aqui. Mas o que gera esse desequilíbrio? Muita estagnação da Terra, que está gerando uma deficiência de sangue, alterando o sono, que gera um calor. Perfeito? Olha só, Rogéria, Karen, bom dia, Roberta, Elaine, Guiomar, sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma satisfação ter vocês aqui. Karen, você estava sumida? Então aqui nós temos os padrões de desequilíbrios energéticos. E ele traz, tá, algumas questões importantes. A esposa dele está internada com doença crônica, tá, de difícil tratamento, olha só. E ele fala que isso traz muita insatisfação, tristeza e raiva. Essas são as emoções que ele traz, tá? Que ele fala que tem. Só que aí nós podemos fazer uma análise ainda maior, mais macro. Tá? O paciente já tem artrose de coluna e de joelho. Tá? É um paciente que tem muito desequilíbrio da água, patologia de frio, insuficiência renal. Então nós podemos pensar também aqui em insegurança e medo. A esposa, com doença crônica, internada, insegurança e medo. Essa insegurança e medo gera o quê? A insatisfação que ele fala. A tristeza. E gera o quê? Também a raiva. Que pode se desdobrar numa ansiedade, numa preocupação. Tá? Mas aqui nós precisamos entender que o local onde está cometendo ele muito é na água. Então, além dessa insatisfação, tristeza e raiva que ele fala aqui, nós podemos pensar também numa insegurança e no medo. Show? Agora nós precisamos gerar a seleção dos melhores pontos de acupuntura para esse paciente. O que nós podemos fazer então nesse quadro clínico? O paciente tem dor, né? Então nós precisamos resolver a dor dele, né? Então, gosto muito da craniopuntura de Yamamoto. Quais pontos nós podemos usar na craniopuntura de Yamamoto? É coluna? Ponto D. Ponto D1 a D5. Fazer a anamnese nesses pontos, o diagnóstico e o tratamento do ponto mais dolorido dessa região. Pontos H e I da craniopuntura de Yamamoto também vão tratar a coluna. Tá? E o ponto G, que é o ponto que trata o joelho. Perfeito? Craniopuntura de Yamamoto. Ótimo, beleza. A craniopuntura de Yamamoto é boa para dores agudas e crônicas? Sim, ela é excelente. Mas ela sozinha não trata a raiz do problema. Então precisamos gerar uma linha de raciocínio para atuar diretamente onde? Nas questões do desequilíbrio energético desse paciente. Perfeito? Beleza, nós falamos que a artrose é uma patologia de terra que atinge a articulação e gera um processo inflamatório. Terra, água e fogo. Perfeito? E nós precisamos selecionar então um vaso maravilhoso que vai tratar a terra, a água e o fogo. Qual que é o vaso maravilhoso que trata a terra, que vai tratar a alteração de forma e consequentemente ele já pega o processo inflamatório? Baço 4 mais pericárdio 6. Baço 4 mais pericárdio 6. Qual que é o vaso que atua diretamente na água? Tem os dois. P7R6, que está ligado mais ao tratamento da essência, e D3 bexiga 62, que está ligado mais à parte estrutural. A artrose é uma alteração de forma da cartilagem da articulação. Pega estrutura?
Pega estrutura. Então nós vamos usar associado ID3 mais bexiga 62. Vocês estão conseguindo seguir a linha de raciocínio aí? Sim ou não? Vocês estão conseguindo seguir a linha de raciocínio? Então, ó, nós já selecionamos pontos que vão melhorar o padrão de dor, que é a craniopuntura de Yamamoto, nos pontos da coluna e nos pontos do joelho. Tá? E agora nós estamos desenvolvendo um raciocínio clínico através do vaso maravilhoso. Vaso maravilhoso. Tá? Baço 4 com pericárdio 6 vai tratar alteração de forma e o processo inflamatório. ID3 bexiga 62 vai tratar a água e o processo inflamatório também. Tá? A articulação. E estamos pegando a estrutura. Show? Próximo passo que nós vamos seguir é usar o ponto de tratamento. Ponto de tratamento é o ponto que trata o padrão de desequilíbrio energético. Qual que é o padrão de desequilíbrio energético desse paciente? Não é a estagnação? Quem trata a estagnação é o baço 3. Quem trata a deficiência de sangue é o F3. E quem trata o calor é o C7. Então, nós temos aqui baço 3 mais F3 mais C7. Show? Estão acompanhando a linha de raciocínio? E agora eu vou selecionar os pontos de indicação. Pontos de indicação são pontos que tratam definitivamente esse padrão de desequilíbrio. Tá? Não só o padrão de desequilíbrio, mas o local exato. Então, se ele tem artrose na coluna, quais são os pontos de indicação que nós podemos usar para ele? Os pontos relacionados à coluna. Então, lá nós temos o bexiga 23 mais bexiga 52. Show? Bexiga 23 mais bexiga 52. Podemos associar também VG4. Olha só que interessante. E o ponto do joelho, que são os olhos do joelho, mais o estômago 35 e o ponto extra, que pega os olhos do joelho. Pronto! Desenvolvemos um raciocínio clínico para tratar esse paciente. Então, olha, quando eu vou tratar os meus pacientes, o que eu faço? Um raciocínio clínico de curto, médio e longo prazo. O curto prazo é a queixa principal do meu paciente. A queixa principal dele é a dor na coluna e no joelho. Perfeito, já cheguei nesse ponto. Craniopuntura de Yamamoto, curto prazo. Médio prazo são os desequilíbrios energéticos. Já cheguei também. Olha lá, tratando a estagnação, a deficiência de sangue e o calor. Show? E agora eu preciso tratar a raiz do problema, que são as questões emocionais. Então, olha o nível de raciocínio clínico que eu quero que vocês entendam aqui no Café com Acupuntura. E eu quero abrir isso ainda mais, numa explicação mais detalhada ainda de como eu sigo esse raciocínio clínico, que eu vou explicar dentro da mentoria Acupunturista Fora da Curva. Tá? Vai ser uma aula específica, uma aula única, tá? Sábado agora, depois de amanhã, das 9 da manhã até mais ou menos umas 11 horas. Tá? Então já separa na sua agenda, faça a sua inscrição lá no link da minha bio para você ser avisado, para você receber o link dessa mentoria. E lá eu quero ensinar o passo a passo como eu faço, como eu desenvolvo esse raciocínio clínico e como eu seleciono esses pontos aqui, ó. Como eu seleciono esses pontos. Então, se você tem dificuldade na seleção dos pontos para tratamento dos seus pacientes, é na mentoria que você tem que estar. Show? Aguardo vocês lá no sábado. Então faça sua inscrição, o link está na minha bio. Qualquer coisa me chama no direct que eu te passo o link também. Perfeito? Lá eu vou falar de vasos maravilhosos, vou falar de muita coisa. Então vai ser uma aula bem completa. Tá? Chegamos então no curto prazo, que é o padrão de desequilíbrio de dor. O médio prazo, que é o padrão de desequilíbrio energético. E agora vamos tratar o longo prazo, que são as questões emocionais, que são os gatilhos que geram esses padrões de desequilíbrios exatos nos nossos pacientes. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Nós já tratamos a dor, estamos tratando a dor, estamos tratando os desequilíbrios energéticos, né, com vasos maravilhosos, pontos de tratamento, pontos de indicação. Inclusive aqui nos pontos de indicação nós podemos inclusive usar a eletroacupuntura. Tá? Nós podemos usar a eletroacupuntura. Mas agora nós precisamos ir além. Tratar a raiz do problema. Tá? Tratar o gatilho, o fator que leva a esses padrões de desequilíbrios energéticos e essa patologia física.
Tá? E esse paciente então fala que ele tem muita insatisfação e tristeza e muita raiva. E nós podemos perceber, através da anamnese, que também tem associado uma insegurança e medo. Show? E aí nós precisamos tratar esses padrões de desequilíbrios energéticos. E aí eu recomendo uma metodologia mais forte, mais específica e mais profunda, que vai tratar as emoções de maneira profunda. Tá? Que é a metodologia que eu utilizo na acupuntura, na inteligência emocional. Tá? Que é uma técnica que eu ensino de tratamento profundo das emoções, que inclusive pode limpar emoções que nós carregamos desde o período que estamos no ventre da nossa mãe. Inclusive demonstro isso através de pesquisas científicas, que as emoções que nós vivenciamos quando estamos no ventre da nossa mãe interferem diretamente na nossa vida adulta, como por exemplo a maturação cortical do hipocampo. Tá? Como as patologias físicas que nós desenvolvemos na vida futura, né? Por emoções que nós vivenciamos no período que estávamos no ventre da nossa mãe. Tá? Mas graças a Deus existem uma metodologia capaz de limpar, dessensibilizar essas emoções lá no sistema límbico, trazendo mais conscientização e mais racionalização dessas emoções. E é o que nós vamos usar aqui. Esse paciente fala que tem muita insatisfação e tristeza. Então, dessensibilização do metal é importante para melhorar o padrão de deficiência de Ti que ele tem, juntamente com a parte emocional, a insatisfação e a tristeza, ativando nervos periféricos que vão chegar lá no sistema límbico para dessensibilizar, melhorando a conectividade com o neocórtex, que vai trazer mais discernimento, mais planejamento, mais poder de decisão para que ele possa conscientizar e racionalizar essas emoções. Mas ele fala que tem raiva também, dessensibilização da madeira. A dessensibilização da madeira vai limpar, né, a estagnação de energia que gera uma baixa no livre fluxo de energia, que está causando tanto deficiência quanto a estagnação de energia. Vai limpar os níveis de raiva e também vai melhorar a qualidade de sono desse paciente. Porque não adianta nada eu tirar a dor desse paciente se ele não voltar a dormir bem. Porque a qualidade do sono está diretamente ligado à limpeza energética e emocional. Se ele não promove limpeza energética e emocional, ele fica remoendo essas emoções. Se ele remoe essas emoções, ele piora a fisiologia energética do Zangfu, dos órgãos e das vísceras, fazendo com que ele desenvolva ainda mais quadros de dores. Perfeito? Então isso que vai ajudar nesse processo também. E vamos fazer a dessensibilização da água. Para quê? Para dessensibilizar essa insegurança e medo. A esposa, num quadro crônico, internada, muita insegurança e medo, que gera insatisfação e tristeza, e inclusive gera raiva. Show? Conseguem pegar essa linha de raciocínio? Mas é um paciente que tem 79 anos de idade. Ele pode carregar cicatrizes emocionais que ele carrega desde o período que ele estava no ventre da mãe dele. Então, em qualquer momento do tratamento, eu posso fazer a dessensibilização gestacional. Para quê? Para que nós possamos definitivamente limpar emoções que ele carrega durante todo esse período, para que ele possa, então, desenvolver, tirar as amarras, tirar o que paralisa ele, através de um autoconhecimento e de uma conscientização e racionalização dessas emoções, para que o fator causal, a raiz do problema, não gere mais novos desequilíbrios emocionais que vão traduzir em desequilíbrios energéticos e chegar no físico desse paciente. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender esse processo? Porque às vezes eu vivencio tanto isso aqui nos meus atendimentos, nos cursos, nas aulas, nas mentorias que eu faço, que isso para mim é muito claro. Mas eu quero saber de vocês, fica claro para vocês também esse processo de desequilíbrio que o paciente chega? Fica claro? Sim ou não? Então, pessoal, se vocês quiserem aprender a metodologia exata que eu utilizo para fazer esse raciocínio clínico todo aqui, me chame no direct ou faça sua inscrição no link da bio na mentoria Acupunturista Fora da Curva. Ela já vai acontecer sábado agora, tá? Lá eu quero ensinar esse racional que eu faço por trás do curto, médio e longo prazo, na avaliação e no diagnóstico energético e emocional dos meus pacientes. Tá? Então vai ser uma mentoria bem interessante, bem profunda, sobre vários aspectos. Então a gente vai ficar mais ou menos umas 2 horas falando sobre esse processo. Tá? Então aguardo vocês, façam sua inscrição. Se vocês quiserem aprofundar mais no tratamento das emoções, no curso de acupuntura na inteligência emocional, esse curso está com as inscrições encerradas. Mas se você tiver interesse, me chame no direct,
que eu te coloco na lista de espera. Ou se você quiser realmente entrar esse ano ainda para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, me chama no direct, que eu vejo, porque nós abrimos uma turma recentemente, eu vejo se tem algum boleto em aberto. Se tiver algum boleto em aberto que não foi pago, eu consigo liberar essa vaga para você e você ainda aprender esse ano toda essa metodologia e começar 2025 dominando todo esse processo. Tá? Então aguardo vocês. Tá? Se você tiver interesse no curso de Acupuntura e Inteligência Emocional, me chame no direct. Tá? Se você quiser a mentoria gratuita que eu farei sábado agora das 9 às 11 horas, 11h30 mais ou menos, o link está na minha bio, mentoria Acupunturista Fora da Curva. Tá? E se você tiver algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão aqui, como eu fiz nesse caso aqui, me chama no direct também, me passa a foto da língua e a anamnese que eu coloco aqui na lista pra gente fazer. Toda terça e quinta-feira eu faço a discussão de caso clínico aqui no Café com Acupuntura. E isso já faz mais de 4 anos que eu faço isso e nós discutimos mais de 350 casos clínicos. Tá? Tenho muito orgulho de falar esses números porque vocês fazem parte desse processo. Tá? 4 anos fazendo isso aqui com vocês, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela atenção, pela audiência que vocês me dão. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct, tá? No mais, aguardo vocês no sábado, às 9 horas da manhã, pra gente arrebentar e explodir a mente no raciocínio clínico através do curto, médio e longo prazo, como você vai selecionar os melhores pontos de acupuntura, certo? Um grande abraço, excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal!